Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa história de poder, traição e, estratégia política que parece ter saído de uma série de streaming, sabe? Mas vem de um texto de milhares de anos. O capítulo 15 do segundo livro de Samuel. É um drama de proporções épicas. Totalmente. O cenário é a rebelião de Absalão contra o próprio pai, o rei Davi, e é uma conspiração tão, mas tão bem planejada que força o rei a fugir desesperadamente da própria capital. E para a gente entender as camadas dessa história, a nossa base aqui são duas versões de estudo da Bíblia, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Elas são ótimas porque trazem notas, comentários que ajudam a decifrar o contexto, as intenções por trás de cada ação. Exato. O que a gente quer entender aqui é como é que Absalão conseguiu virar o jogo de forma tão espetacular. Quais foram as táticas que ele usou para, como o texto mesmo diz, roubar o coração do povo? E a contrapartida, como Davi, no seu momento de maior vulnerabilidade, reage a isso tudo. Isso. É uma análise incrível sobre a natureza do poder e da lealdade. E é um ponto de virada fundamental. Não é só uma briguinha de família, não. É uma crise nacional que ameaça desintegrar o reino de Israel. O que a gente vai fazer é conectar as ações de cada um com as consequências maiores, tanto políticas quanto pessoais. Perfeito. Então vamos começar pelo início da conspiração do Absalão, que não começa com armas, mas com uma campanha de imagem muito bem pensada. O primeiro versículo diz que ele arranjou carros, cavalos e 50 homens para correrem na frente dele. Isso parece pura ostentação, mas qual era o objetivo real por trás disso? O objetivo era criar uma imagem de realeza. Ele estava se projetando como uma figura de poder com o mesmo status de um monarca, entende? É uma declaração visual de ambição. Faz sentido. Enquanto Davi, em vários momentos, cultivou uma imagem mais de humildade, Absalão faz o oposto. Ele está dizendo, olhem para mim. Eu tenho a aparência e a estatura de um rei. E o palco que ele escolhe para essa performance é igualmente importante. O texto diz que ele ficava junto ao caminho da porta da cidade. Isso é chave. Naquela cultura, a porta da cidade era tudo, né? O fórum, o centro comercial, o lugar onde se fechavam negócios, onde se resolviam as disputas legais. Então ele não estava isolado no palácio. Exatamente. Ele estava se colocando no fluxo, no centro nevrálgico da vida pública. E isso colocava numa posição perfeita para interceptar as pessoas comuns que vinham a Jerusalém buscar justiça, pessoas que provavelmente já estavam frustradas com a burocracia. Certo, então ele tem a imagem e o posicionamento. Mas como é que ele passa de, filho do rei que gosta de aparecer, para uma ameaça real ao trono? O que ele dizia para essas pessoas para virar a opinião delas de forma tão eficaz? Essa é a genialidade da coisa. Ele não fez grandes discursos para a multidão. A tática dele foi o que hoje a gente chamaria de microtargeting, sabe? Uma abordagem um a um. Ele começava validando a queixa da pessoa. Imagina alguém chegando com um problema e a primeira coisa que Absalão diz é: sua causa é justa, você tem razão. Isso imediatamente desarma a pessoa e a coloca do lado dele. Ele cria uma conexão antes mesmo de fazer o ataque. É muito astuto. Extremamente astuto. E só depois de criar essa empatia, ele desfere o golpe sutil, acrescentando: mas o rei não designou ninguém para te ouvir. Olha só. Ele repara no que ele está fazendo. Ele não acusa Davi de ser corrupto ou mau. Ele diz que o sistema está quebrado, que o governo é negligente e inacessível. É uma crítica muito mais sofisticada e difícil de se defender. Porque ele não está atacando a pessoa do rei diretamente, mas a administração dele. Ele planta a semente da dúvida, a ideia de que o governo não se importa. E depois, claro... Ele se oferece como a solução. Exato. É o passo final. Ele diz: se eu fosse o juiz desta terra, qualquer um com uma causa poderia vir a mim, e eu lhe faria justiça. Ele não grita, eu quero ser rei, mas a mensagem implícita é poderosa. O sistema falhou com vocês, mas eu sou diferente. Eu resolveria isso. Ele está explorando uma percepção de abandono e se posicionando como salvador. Perfeitamente. E tinha também um elemento físico nisso tudo que me chamou a atenção.
O versículo 5 diz que quando alguém se aproximava para se curvar, que era o protocolo normal diante da realeza, ele estendia a mão, segurava a pessoa e a beijava. Esse detalhe é crucial. Parece um detalhe pequeno, mas soa diferente. É porque era uma quebra radical do protocolo. As notas de estudo apontam isso. Um príncipe não beijava um cidadão comum como se fossem iguais. Ao fazer isso, Absalão estava comunicando algo poderoso. Eu não estou acima de vocês, eu sou um de vocês. Um gesto populista. Exato. Criava uma forte conexão emocional, uma espécie de falsa intimidade que fazia as pessoas se sentirem vistas e valorizadas por ele, de uma forma que talvez não se sentissem pelo rei. O resultado, depois de 4 anos dessa campanha sistemática, é o que o texto diz de forma bem direta. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. A palavra é furtava, roubava. Não foi algo que ele ganhou, foi algo que ele tirou de Davi. Exato. E com o apoio popular garantido, ele passa para a fase final. Pede permissão a Davi para ir a Hebrom, com a desculpa de cumprir um voto religioso. E Davi, aparentemente sem desconfiar de nada, autoriza. Mas a escolha de Hebrom não tem nada de aleatório. Por que Hebrom, especificamente? Hebrom era a primeira capital de Davi. Foi lá que ele foi coroado rei sobre a tribo de Judá, antes de unificar todo o reino e se mudar para Jerusalém. Ah, claro. Lançar sua rebelião de Hebrom era um ato de um simbolismo imenso. Era como se Absalão estivesse refazendo os passos do pai, se apropriando da história de origem dele para legitimar a própria tomada de poder. De lá, ele ativa sua rede de espiões e a rebelião explode. E a notícia chega a Davi em Jerusalém como um soco no estômago. O mensageiro chega e diz: o coração de todo Israel segue a Absalão. Que frase pesada. E a reação de Davi é o que mais me surpreende. Ele não chama os generais, não manda fechar os portões. A primeira ordem dele é: fujam. Vamos sair da cidade imediatamente. Minha primeira leitura foi: isso é covardia. Por que o grande guerreiro Davi não luta? É uma pergunta fundamental. Mas se a gente olhar para a justificativa que ele mesmo dá, a resposta é outra. Ele diz: fujam para que ele não nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. A preocupação dele não é o trono. Não. É a cidade de Jerusalém e seu povo. Ele sabe que uma batalha dentro dos muros da capital seria um massacre de civis. Então a decisão de fugir pode ser vista não como covardia, mas como ato de liderança sacrificial. Ele abre mão do poder do palácio para proteger o povo. E aí começa essa cena trágica, né? Essa procissão de um rei em exílio, saindo a pé da própria cidade, seguido pela família e pela guarda de elite. É nesse momento de colapso total que as lealdades verdadeiras aparecem. E surge essa figura fascinante, Itaio, o geteu. Davi basicamente tenta dispensá-lo. Ele diz: você é um estrangeiro? Um exilado acabou de chegar. Você não tem obrigação nenhuma de me seguir na minha desgraça. Volte e fique com o novo rei. Ele dá a Itaio uma saída. E a resposta de Itai é um dos momentos mais poderosos do capítulo. É o contraponto perfeito à traição do Absalão. Ele faz um juramento e diz: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Uau! Vindo de um estrangeiro, um mercenário filisteu, essa declaração de lealdade incondicional é de arrepiar. Mostra que o carisma de Davi e sua capacidade de inspirar lealdade pessoal iam muito além de acordos políticos. É uma lealdade impressionante. E o mais fascinante é que, nesse exato momento de desespero, cercado por essa lealdade inesperada, Davi toma a sua primeira grande decisão estratégica. É quando ele vê a Arca da Aliança se aproximando. Sim, os sacerdotes Zadok e Abiatar trazem a arca, o que seria um movimento político mais óbvio, né? Claro. Levar a arca seria como levar a bandeira de Deus está do nosso lado. Teria um peso simbólico e moral gigantesco a favor de Davi. Qualquer um faria isso. Mas Davi ordena que eles voltem. Ele diz: torna a levar a Arca de Deus à cidade.
E ele basicamente entrega o resultado a Deus, dizendo: se ele quiser, vai me trazer de volta. Se não, que faça o que achar melhor. À primeira vista, parece um ato puramente de fé, de submissão. Mas tem algo mais acontecendo ali, não tem? Tem. E é isso que separa Davi de outros líderes. Onde a maioria veria apenas uma derrota, ele enxerga uma oportunidade tática. Aquele ato de humildade religioso se torna a cobertura perfeita para ele inserir seus olhos e ouvidos de volta no coração do território inimigo. Como assim? Ao mandar os sacerdotes de volta, ele garante que seus aliados mais confiáveis e de mais alto escalão estejam dentro de Jerusalém. Zadok e Abiatar são figuras religiosas respeitadas, ninguém suspeitaria deles. Ah, E então Davi lhes dá uma instrução específica. Vossos filhos, Aimaas e Jonatas, fiquem com vocês. Eu vou esperar no deserto até receber notícias através deles. ele acabou de criar uma rede de espionagem. Em tempo real, usando os filhos dos sacerdotes como mensageiros. Davi está fugindo, fisicamente cego para o que acontece na capital, mas ele acabou de criar seus olhos e ouvidos lá dentro. É brilhante. E isso acontece enquanto ele está no fundo do poço. A imagem seguinte é dele subindo o Monte das Oliveiras, chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. É a imagem de um homem quebrado. Exatamente. A genialidade estratégica não anula a dor profunda que ele está sentindo. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Um estrategista calculista e um pai sofrendo a traição do filho que amava. E é nesse estado que ele recebe outra notícia devastadora. Aitofel, seu conselheiro mais próximo e genial, também se juntou a Absalom. Esse era um golpe duro. É difícil exagerar o tamanho desse golpe. Perder Aitofel seria como, sei lá, um presidente em meio a uma crise, descobrindo que seu chefe de gabinete principal estrategista se juntou à campanha do adversário. O conselho de Aitofel era considerado tão infalível quanto consultar o próprio Deus. Essa era, potencialmente, a pá de cal. Com Aitofel planejando a estratégia de Absalão, a vitória do usurpador parecia certa. Davi sabia o quão perigoso ele era. E a reação de Davi aqui é notável. Muito. Ele não convoca um conselho de guerra, ele não entra em pânico. A primeira arma que ele usa é uma oração, de poucos segundos, e é incrivelmente específica. Qual? Ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Ele não pede a morte de Aitofel, ele mira na sua maior força, a sabedoria. E a resposta a essa oração vem de uma forma muito inesperada. Assim que Davi chega ao topo do monte, aparece um outro amigo e conselheiro dele, Uzai, com as roupas rasgadas, pronto para se juntar a Davi no exílio. E o cérebro de Davi entra em ação na hora, instantaneamente. Ele não vê só o amigo. Não, Davi olha para Uzai e não vê apenas um amigo leal vindo oferecer consolo. Ele vê a resposta para sua oração. Ele percebe que Uzai, no exílio, seria apenas mais um fardo, mas em Jerusalém, ele poderia ser a arma secreta para neutralizar Aitofel. E ele dá a instrução, que é um plano de mestre da contra-espionagem. Diz ao Uzai para voltar a Jerusalém, ir até Absalão e fingir lealdade. Falar algo como, eu servi a seu pai, agora servirei a você. E a missão dele era se infiltrar no círculo íntimo de Absalão, com o objetivo específico de frustrar de dentro os conselhos de Aitofel. E ele ainda o conecta à rede de espionagem que acabara de criar. Exato. Ele diz ao Uzai, tudo o que você ouvir no palácio, conte aos sacerdotes Zadok e Abiatar, e eles usarão os filhos para me mandar a informação. Em questão de horas, no meio de uma fuga desesperada, Davi, humilhado e de coração partido, montou uma sofisticada operação de inteligência. Com agentes infiltrados e um canal de comunicação seguro. É impressionante. Então, se a gente for resumir, a grande lição aqui parece ser dupla. Primeiro, que a popularidade construída sobre o ressentimento e a percepção de negligência como a de Absalão é incrivelmente poderosa para tomar o poder, mas talvez seja frágil. Sim, pode ser bem frágil. E segundo, que numa crise, o líder mais eficaz não é necessariamente o que tem mais força, mas o que consegue transformar desvantagem em oportunidade estratégica, como Davi fez com seus espiões. Exatamente. O capítulo inteiro é um estudo de caso sobre a natureza da liderança e da lealdade.
O poder de Absalão é amplo, mas é superficial, baseado em promessas e na exploração da insatisfação. Enquanto a lealdade a Davi, Por outro lado, a lealdade de Davi, que a gente vê em figuras como o estrangeiro Itai, o amigo Hussai, é uma lealdade testada no fogo. Ela não depende de popularidade ou de circunstâncias favoráveis, e por isso se revela muito mais resiliente e profunda. o que nos deixa com uma pergunta para pensar que parece tão relevante hoje quanto naquela época. Sim, até que ponto as estratégias para ganhar influência, seja na política antiga ou nas redes sociais de hoje, dependem mais de gerenciar a percepção pública do que de lidar com a verdade dos fatos. E, em momentos de crise, o que realmente revela o caráter de um líder? A capacidade de manter o poder a qualquer custo ou a disposição de sacrificá-lo por um bem maior?